Bem, pessoal, então agora nós iniciamos a aula especificamente sobre a epopeia de Gilgamesh, ou epopeia de Gilgamesh, que é um texto que ele foi escrito em vários momentos, né? Como que um texto só ele é escrito em vários momentos? Existem algumas versões. As tábuas que foram encontradas, que já apresentei para vocês na aula passada, uma delas, essa daqui, ela corresponde a um conjunto de 12 tábuas de argila, todas elas escritas e foram traduzidas já no início do século XX, por meio de comparativos que são feitos entre línguas antigas e línguas antigas que são muito parecidas com algumas línguas modernas, por exemplo, o hebraico e tal, que não teve grandes alterações. Então, num trabalho de cotejo, de comparação entre essas línguas, acabou-se chegando à unicidade, à harmonia de toda essa história. Vocês podem observar que grande parte dessas tábuas de argila, elas estão com defeitos, elas estão quebradas, né? Então tem grandes partes do texto que não existem mais. Mas grande parte desses textos foram preservados. Se não me engano, a 12ª tábua é a que tem mais defeitos, é a que tem menos preservação, que é justamente o final da história, mas ainda assim é possível a gente encontrar um final harmônico e tal para a história do Gilgamesh. Então, essa apresento aos senhores, então, o nosso querido Gilgamesh. A imagem aqui está pequena, porém essa estátua, ela estava no Iraque, ela tem quase 3 metros de altura, ela é bem grande. Hoje, se eu não estou enganada, ela pertence ao acervo do Museu do Louvre, como grande parte dos artefatos arqueológicos acabam não sendo preservados nos seus países de origem, sejam porque países mais influentes, como a França, por exemplo, que tem um museu gigante, que é o Louvre, ele acaba comprando essas peças, ou essas peças são enviadas pelos próprios governos, mas existe uma problemática muito especial ali no Iraque, que é por conta dos conflitos bélicos que acontecem ali, muitas invasões, muitas disputas territoriais, muito petróleo envolvido. Então, grande parte daquilo que deveria estar sendo preservado por conta de bombas e alvos e tanques de guerra e tal, acaba se perdendo, né? O que para a memória histórica, isso é um caos, na verdade, né? Essa imagem, essa estátua, ela tem algumas coisas interessantes, né? Como vocês viram já em outras aulas, o, o corte de barba dos homens, em modo geral, na Mesopotâmia, Suméria, Babilônia, era meio semelhante, né? Não podemos esquecer que esse era um homem do Oriente Médio, possivelmente com os cabelos mais encaracolados, a pele mais morena, como é típico daquela região ali dos habitantes ali daquela região, até pela sua ancestralidade. Nessa imagem, ele está aqui segurando uma lâmina muito parecida com aquelas cimitarras árabes, sabe? Que é uma lâmina mais curvadinha, assim, né? E segurando um filhote de leão. O filhote de leão, ele tem um significado muito importante, porque o leão é o rei da floresta, né? E um grande rei que consegue dominar, ainda que seja um filhote de leão, é porque ele é um cara poderoso, né? E toda a história da epopeia, ela vai engrandecer os feitos desse grande rei. Então tem algumas coisas importantes. O Gilgamesh existiu, a história, o Gilgamesh histórico, ele existiu, e existem controvérsias. Há algumas fontes que relatam a existência dele, que ele foi um rei da cidade de Uruk, na Suméria, que é no sul ali da Mesopotâmia, muito próximo do Golfo Pérsico, onde hoje é o Golfo Pérsico, o Kuwait ali. E que de fato ele construiu
que é uma das histórias da epopeia, ele construiu uma grande porta para a cidade de Uruk, para preservar a cidade, naquele esquema que eu falei para vocês de que as cidades antigas, de um modo geral, elas eram cercadas, com o objetivo de conter ataques, invasões, né, de conseguir proteger os habitantes ali da cidade, né. Existem algumas outras correntes assim que não atestam a veracidade, que não dizem assim, ó, ele existiu mesmo, o Gilgamesh histórico existiu. E pode ser um compilado de várias histórias que eram contadas de forma oral, né? E que, como essas histórias que a gente escuta da avó, do vô, do tios, em rodas de conversa, que a gente não sabe quem foi que inventou. Mas a avó fala, não, eu vi, aconteceu comigo e tal, e a gente não sabe se aconteceu, se não aconteceu. Essa narrativa oral, a origem da onde vem essas histórias que são orais, são faladas, são transmitidas de pai para filho, de pai, de vô para neto, elas geralmente elas se perdem, perde-se a origem, né? Quem foi que inventou? Quem foi o primeiro que contou a história da, sei lá, do lobisomem, da Chapeuzinho Vermelho? Tem sempre alguém que vai lá e escreve a história, né? Que fala, essa história é interessante, acho que eu vou escrever. Mas não necessariamente é o autor, né? A gente vai ver quando estiver estudando Grécia que, por exemplo, a Ilíada, que era um poema que vai contar a história da Guerra de Troia, aquela do cavalo e tal, também tem essa desconfiança, assim, se Homero escutou histórias, né, que era um escritor, se ele escutou histórias orais do povo e foi lá e escreveu, e isso não tira a glória dele de ter feito um poema tão maravilhoso, ou se isso tudo surgiu da cabeça dele, ou se de fato é histórico, porque Troia realmente não é não existe uma comprovação cabal, assim, ó, Troia existiu realmente. Então, como eu sempre falo para vocês e não vou me cansar de dizer, quanto mais a gente recua na história, mais difíceis ficam essas comprovações. Outro detalhe importante é explicar o que é uma epopeia. A epopeia, o termo, a palavra épico ou epopeia, existem várias na história da literatura, ela é um texto, geralmente escrito em forma de poema, mas não necessariamente, mas em geral ele vem em forma de poema, e ele conta, e por que o poema, né? Porque a ideia não era a pessoa ler o poema, era a pessoa decorava e declamava em praça pública, para o deleite dos ouvintes, né? Existiam os declamadores de história e tal, em praça pública. E o objetivo da epopeia é sempre enaltecer, sempre engrandecer um povo, uma nação, um feito heróico. No caso de Gilgamesh, a ideia é enaltecer o feito heróico dele. Qual é o feito heróico do Gilgamesh? Conta as histórias que o Gilgamesh, ele era um rei muito, mas muito brabo. Ninguém gostava dele, sabe? As pessoas tinham medo dele. Ele era um rei autoritário, ele era um rei briguento e tal. E ele ficou sabendo, essa é a história da narrativa, ele ficou sabendo que uma deusa lá, ela resolveu fazer um oposto do Gilgamesh, que era uma pessoa muito boa, que vivia na floresta, era inocentão, né? Vivia entre os bichinhos da floresta e tal. E o Gilgamesh resolveu que ele queria tirar satisfação com o cara, assim, queria brigar, né? Marcou lá no fim da aula, vou te pegar e tal. E acabaram entrando em um confronto, os dois, um fight lá, os dois. Só que os dois, eles eram homens muito fortes e muito poderosos. E eles acabaram que ninguém venceu. Os dois acabaram, deu empate a luta ali, deu 1-1, né? Ninguém ganhou. E por conta desse empate, os dois acabaram ficando muito amigos, né?
E uma das primeiras aventuras que os dois fazem juntos, aqui tem uma... Eu já explico a origem dessas imagens aqui para vocês, que é uma história interessante. E eles ficaram muito amigos e tal, e eles resolveram fazer então uma expedição a uma floresta de cedros. O cedro é uma árvore relativamente grande e tal, porque eles queriam pegar o maior cedro da floresta para construir uma porta que protegesse a cidade, né, a cidade de Uruk. E os dois foram, né? Enfrentaram este grande monstro aqui, olha. Ele tinha o rosto, a face de um baba, era o nome desse monstro. Ele era o guardião da floresta de cedros. E os dois, muito amigos, muito parceiros e tal, eles acabaram conseguindo vencer o grande Umbaba, né? Mataram o Umbaba, levaram o cedro, construíram a porta e tal. Muito bem, o tempo foi passando e tal, até que uma deusa da fertilidade, a grande deusa Ishtar, né? Que existem várias, como eu falei para vocês, a Ishtar, existem várias representações dela. Na Babilônia ela é representada assim, mas já vi também ela com uma cintura mais fininha, né? Mais redondinha. Existe essa daqui, que ela tem os pés de ave, ela tem a Inanna, né? Que é identificada como a deusa da beleza lá na Suméria. Então, assim, é a deusa da fertilidade e da beleza, né? A Ishtar ou a Inanna, ela era uma mulher assim muito... Ela gostava de namorar, ela gostava de... Ela já tinha tido vários maridos e tal, mas quando ela enjoava de um marido, ela mandava matar o marido, sabe? E ela meio que se apaixonou pelo Gilgamesh, falou assim, Gilgamesh, eu tô afim de casar com você e tal, fica comigo, vamos juntar as escovas de dente, pá, né? Lembrando que ela é uma deusa, ela pode tudo. E o Gilgamesh renegou a Ishtar, falou, não, você casa com os caras, depois você mata os caras, não vou não. Essa mulher ficou braba, pensa na mulher braba, ficou muito braba. E ela mandou, isso tudo dentro do pensamento mágico, né? Ela mandou o touro do céu, que pode ser identificado com a constelação de touro mesmo, aquelas estrelinhas lá que formam aquela imagem do signo de touro, mandou o touro do céu para matar o amigo do Gilgamesh. Ela falou assim, essa não vai ficar comigo? Então, se você não vai ficar comigo, eu vou matar o teu amigo. E, de fato, o Enkidu, que é o amigo que foi lá na Floresta de Cedros, eu tinha esquecido de falar o nome dele, Enkidu, ele acabou morrendo. E o Gilgamesh ficou muito triste. E ele ficou muito triste por um motivo muito interessante. Muito interessante. Porque quando ele viu a morte do amigo dele, ele se percebeu da sua finitude, de que ele também ia morrer. De que a morte era algo presente para todo ser vivo, né? E mesmo assim ele viveu 126 anos, segundo a própria epopeia. Mas ele ficou tão triste do amigo dele ter morrido, de ter percebido que era o destino dele também morrer, que ele resolveu largar o reinado dele, largou tudo, montou uma linha de viagem e foi em busca da vida eterna, que eu vou contar para vocês no próximo episódio. Opa, não percam, se inscrevam no canal, deem joinha, comentem. Opa, meu despertador.